Bom dia a você que nos acompanha aqui no nosso curso de Direitos Humanos e Saúde de Mulheres e Meninas pela plataforma Região e Redes. Eu sou Davi Carvalho e hoje nós vamos juntos participar de mais uma aula bastante instigante, interessante, dentro da temática do nosso curso, né? A aula de hoje ela é intitulada Violência dói e não é direito, uma vida sem violência contra a mulher. Para essa aula, nós convidamos a professora Lília Lima, professora da USP, a quem eu quero agradecer pela prontidão, do aceite, pela disposição e por ter conseguido reservar esse horário com a gente aqui nessa quarta-feira de manhã. Professora Lília, muito obrigado. A professora Lília, ela é livre-docente da Universidade de São Paulo, da USP, em Medicina Preventiva. Ela é membro da Cátedra da Unesco Educação e Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância, de 2007 a 2013. Ela é membro do Conselho Deliberativo da Abrasco, na gestão 2021-2024, desenvolve pesquisas interdisciplinares em violência, gênero e saúde, e história das práticas de saúde, medicina e saúde pública. Ela participa também como membro do Grupo de Pesquisa e Intervenção, Atenção Primária e Cuidado em Saúde, e no SALUS, que é o Grupo de Estudos de História das Práticas Médicas e de Saúde. Professora Lília, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra tê-la conosco. Por favor. Obrigado, Davi, obrigado pelo convite, agradeço a todos que participam da plataforma Região e Redes, e quero dar um pequeno comentário, depoimento sobre o título. Eu vinha conversando isso já com o Davi há algum tempo, mas eu acho interessante registrar que é baseado num livro que foi publicado em 2005, né, que se chama Violência Dói e Não é Direito. O restante do título nós acrescentamos aqui, e esse título, Violência Dói e Não é Direito, ele está acoplado a um texto que busca trabalhar com os ditos populares, né? Como, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Especialmente violência dói, me lembrei agora, era também, na época, né, uma questão, porque havia aquela música de tapa de amor não dói, né? Um tapinha de amor não dói, a música, e isso aparece também como uma espécie de dito popular, né? E nós quisemos afirmar, não, qualquer tapa dói, né? E, aliás, quando se dá um tapa, não é amor, não é para fazer essa confusão, não é? Trata-se, de fato, de violência, né? A não ser que seja algo muito consensual nas relações entre as pessoas, né? Bom, então vamos prosseguir e falar um pouquinho sobre esse assunto. E também devo advertir, você quer falar alguma coisa, Davi? Lília, a gente não está vendo a sua apresentação. Ué? Ela saiu. Você pode colocar de novo, por favor? Posso, mas ela... Ok. Você volta aqui na janela do Meet, clica lá naquela setinha para cima. Isso, está carregando. Ok. Pronto. Eu posso apresentar nesse formato aqui... Pronto, vou apresentar nesse formato aqui. Tá bem. Tudo bem? Está dando para ver? Está dando para ver. Ok. Então, eu estava comentando o título, está aí o título, né? Violência dói não é direito. Deixa eu ver. E eu queria falar, enfim, que nós vamos fazer um recorte na relação entre essa questão da violência e a saúde, né? Nós somos do campo da saúde, então, de que maneira a saúde se interessou por esse tema, né? Eu vou chamar a atenção que, em 2002, a Organização Mundial de Saúde publicou um extenso relatório sobre a relação entre violência e saúde, né? Então, por que isso interessa, afinal de contas, né? Então, a primeira questão é que a violência tem uma repercussão muito grande nos óbitos, né? Então, o relatório aponta para óbitos que vêm de guerra, mas também de homicídio, de suicídio, né? Que são comportamentos, atos derivados, né, dessa noção de violência mesmo, né?
há também repercussões não fatais. Essas são menos visíveis, mas são muito importantes. Vejam como é alta, né, a presença de violência física ou violência sexual, né, nos países aqui arrolados pelo relatório mundial. Já dá para notar, não é, que a violência física ela tem uma frequência bastante elevada, né, e a violência sexual acomete mais meninas relativamente a meninos, não é, se nós formos comparar isso, né, e é uma violência em grande parte doméstica, né. Há também a violência contra idosos, não é, que está registrado no relatório. Já acoplando ao relatório alguns dados das pesquisas em que eu estive envolvida, nesse período mais ou menos também, né, dá para perceber que as taxas são sempre muito elevadas. Vejam, mulheres sofrem violência alguma vez na vida, 40% delas, né, 30% violência doméstica. Então, dá para observar que a violência doméstica é a maior parte da violência que as mulheres sofrem, e mesmo assim as mulheres sofrem numa taxa muito alta. Nenhuma patologia na saúde alcança 40%, nenhuma. Quer dizer que é um evento muito frequente. Sobressai a violência urbana ou comunitária para os homens e a doméstica para as mulheres. E sobressai o tipo sexual quando a gente compara homens e mulheres, né? Sendo quase o dobro de mulheres vítimas relativamente aos homens. Uma outra peculiaridade é que os homens são vítimas e são agressores, porque os homens sofrem violência de outros homens. E as mulheres sofrem mais violência de homens do que de mulheres. Então, de fato, há alguma coisa, né, que nós precisamos entender ligado ao comportamento masculino, que é validado pela sociedade, né, que é o comportamento agressor, né? Então, essa é uma questão para nós também. Um segundo slide aqui mostrando as repercussões em termos de pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa grande envolvendo o município de São Paulo e 15 municípios da Zona da Mata de Pernambuco. Percebam que a violência física ou sexual contra as mulheres é praticamente a mesma em lugares de cultura muito distintas, né? Estou falando do município de São Paulo e 15 diferentes municípios da Zona da Mata de Pernambuco. Eu tenho aqui também dados relativamente a usuárias de UBS, né? Então, é elevado, entre as usuárias de UBS, é bastante elevada, né? É mais do que até na população, claro, porque essas pessoas têm sintomas, vão às unidades básicas de saúde. Então, nós temos, entre usuários de unidades de saúde, quase que, né, 55% corresponde a mulheres que sofreram violência, né? Homens é uma quantidade grande também, né? Mas homens se apresentam pouco ainda, né, nas unidades básicas de saúde. E a violência sexual por parceiro íntimo, que é também um recorte que eu estudo bastante, né? Aqui estou mostrando como mulheres, né, têm quase que o dobro da taxa do que homens em termos de violência sexual por parceiro íntimo, portanto, uma violência doméstica, né? Reforçando o dado da Organização Mundial de Saúde no seu relatório, de que as mulheres, né, sofrem muito mais violência doméstica e os homens mais violência da comunidade ou violência urbana, né? Aqui eu tenho... entendi por que não dá para fazer essa apresentação. Aqui eu tenho as repercussões na saúde, né? Eu queria, então... Deixa eu ver se eu consigo passar um outro modo de apresentar. As repercussões não fatais na saúde, né? Então, vejam, eu tenho repercussões em termos de hematomas, fraturas, doenças sexualmente transmissíveis, infecções do trato urinário, não é? Aborto, recém-nascido de baixo peso, desmaios, tonturas, insônias, diarreia, cólon irritável, dispneia, asma, não é? E também tenho repercussões na saúde mental, né? Com maior presença de depressão, ansiedade, medos e pesadelos, negligência dos cuidados de si própria e de quem a mulher é responsável, né? Crianças ou idosos, né? Uso abusivo de álcool e droga e ideação suicida e tentativa de suicídio são em alta porcentagem nas mulheres
que sofrem violência relativamente àquelas que não sofrem, não é? Então, isso chama atenção para a situação relativamente aos serviços, porque haverá um uso aumentado de serviços, porque são pessoas que têm todas essas repercussões possíveis, né? E, além do uso aumentado, como há negligência de cuidados, então também as mulheres apresentam uma inserção no pré-natal mais tardia. Esses casos não são muito identificados, então eles têm uma baixa resolução, dando alto custo para assistência. E no seu conjunto, né, eu deixei para falar de propósito no final, nós vemos um conjunto grande de dores, né? A dor crônica é bastante associada a estar em situação de violência, estar sendo vítima de violência doméstica, não é? Então, essa invisibilidade, essa dificuldade de falar da violência, até pela questão cultural que eu comentei, né, dos ditos populares, né, que é um assunto muito privado, muito só do casal, ou muito só da família, ou muito só da mulher, isso vai tratando da violência como sendo uma não questão, algo que não é importante, não é? Então, nós observamos que há o silêncio das vítimas, esse silêncio nos estudos se mostra, está associado a medo e vergonha, também associado ao fato de que a mulher não crê que é uma questão importante, ou teve más experiências quando relatou às pessoas ou a certos serviços, né? E essas más experiências caracterizam o quê? Caracterizam, da perspectiva do serviço, né, também quando estudados, uma certa recusa de entender a violência como parte do escopo da profissão. Então, os profissionais de saúde não entendem, né, ou isso tem mudado com o tempo, né? Nas primeiras pesquisas, de fato, a violência estava completamente fora do escopo, não é? Mas atualmente, e principalmente a partir da Lei Maria da Penha, os profissionais já entendem que isso é uma questão, mas declaram que eles não têm o que fazer ou não sabem, né, como atuar, né? Como atuar nessas situações. Então, isso tudo reveste a violência, a vida com violência, de uma invisibilidade. O campo da saúde, atualmente, nós vamos dizer, entende que é uma problemática pertinente, mas difícil, né? Quer dizer, é uma situação pertinente, mas uma problemática, né? Difícil. Então, vamos falar um pouquinho dos antecedentes que permitem compreender as razões da área da saúde, achar que até poderia ter a ver, mas acha muito difícil ter a ver com a violência, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, da história dessa interface da violência como parte, como questão da saúde. Isso, pode clicar, isso, eu falei desse diamante, acho que vocês viram, né? São as repercussões na saúde, são muitas, de tipos variados, o conjunto engloba a dor crônica, que eu acho importante, e falei também da repercussão nos serviços, quer dizer, as mulheres que sofrem violência, em geral, têm pré-natal tardio, por negligência de autocuidado, tem um uso aumentado dos serviços, porque a violência se repete, ela é uma situação crônica na vida das pessoas, e há também a invisibilidade dos casos. Então, os profissionais, né, não atuam diretamente sobre a violência, então o caso retorna muitas vezes, porque atuam sobre a queixa mais localizada da mulher, não é? Pode passar. Isso, nesse slide, então, eu estou comentando que essa invisibilidade, né, o fato das mulheres terem dificuldade de relatar, dos profissionais terem dificuldade de perguntar e não exporem, né, publicamente a situação, né, ela caracteriza uma inversão ética, no sentido de que não falar da violência é não reconhecer a violência como uma questão importante do ponto de vista social e individual, não é? Essa inversão caracteriza o silêncio das vítimas, né, que tem medo ou vergonha de falar, que não crê que é importante, que teve mais experiências no passado quando falou, e também caracteriza a dificuldade dos profissionais de assumirem esse problema, não é? Então, nós vamos chamar de invisibilidade da violência no setor saúde.
Então, vou falar um pouquinho a história da interface da violência no campo da saúde, né? Quer dizer, como é que a violência pode se apresentar ou não, e se apresentou historicamente no campo da saúde. Pode passar? Então, aí vamos aos anos 70 e 80, quando aparece no Brasil o movimento feminista e começa a reconhecer questões de gênero, né? Nesse reconhecimento, estabelece-se como lema: quem ama não mata, porque até essa data, né, eram comuns os crimes passionais, que eram o direito, que representavam, né, o direito dos homens, uma vez entendido, né, que eles tinham sido desonrados por algum comportamento da mulher que significasse para eles traição, não quer dizer que elas de fato tivessem traído, mas desde que significasse para eles traição, os homens tinham o direito, né, de até matar as suas mulheres como uma legítima defesa da honra. Então, o movimento feminista desses anos 70, esses anos 70 e 80 estão aqui, né, na história, estão bem pertinho da gente, né? Não é um tempo muito antigo, é um tempo bem, bem perto, não é? Então, as feministas cunham esse lema, né? Quem ama não mata. E se inicia toda uma campanha, um movimento social, né, contra esses crimes passionais, não é? Esse movimento traz as temáticas de gênero para o interior das ciências sociais e das ciências jurídicas, né, que estabelecem, né, pesquisas, estudos, e começam também a fazer parte, né, do movimento social, que é de pressão por políticas públicas junto ao sistema judiciário, no sentido de reconhecimento dos direitos das mulheres em leis, né. Uma primeira aplicação em serviços aparece em 1984, né, que é com a criação das delegacias especiais para as mulheres, né? Por isso também as delegacias são a captação tradicional dos casos. Pode passar? Em termos do campo da saúde, né, já também em 1984, aparece a proposição do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PAISME, né? Esse programa passa a ver as mulheres não só na condição exclusiva de mãe, né? Então, lidar só com a sua saúde reprodutiva ou lidar com as questões materno-infantis, né, do cuidado das crianças, mas passa a ver a mulher como uma condição de sujeito da sociedade, uma cidadã da sociedade com um conjunto de necessidades de saúde que são suas, né? O lema adotado pelo movimento social é: este corpo nos pertence, né? Então, não somos só mães ou só saúde reprodutiva, né? Ou só cuidadora das crianças, né? Somos algo além disso, somos cidadãs da sociedade, né? E o PAISME vai se apresentar, sobretudo, na atenção primária, né? Então, a atenção primária tem uma tradição, né, de lidar com essa perspectiva da atenção integral para a saúde da mulher. Pode passar? A questão da violência, ela está inscrita no PAISME, mas ela não aparece como uma questão específica e não tem ações correspondentes a ela, né, no sentido de atender as mulheres que estão em situação e ajudá-las a enfrentar essa situação. A violência aparece muito mais nos materiais educativos de prevenção, de promoção da saúde, né? Mas já a partir desses anos 90, né, vai começar a ter serviços, né, que vão lidar, pelo menos, com a violência sexual e a questão do aborto legal, né, como forma também de lidar com a violência sexual. O primeiro serviço que aparece em São Paulo e é de 1989. Né? A partir de 95, a área da saúde começa também a se interessar mais pelos temas de gênero e pelo tema da violência contra a mulher. Não é? É de 99 a norma técnica para a violência sexual do Ministério da Saúde, e até 2008 nós vamos ter duas leis, né, que estão voltadas para os direitos das mulheres. A Lei Maria da Penha, de 2006, e a Lei da Notificação Compulsória. Né? E isso dá uma ampliação do número de serviços para a violência sexual. E eu pergunto, e a violência doméstica? Próximo.
Então, a violência doméstica e mesmo a violência sexual, o tema da violência vai encontrar uma certa guarida exatamente no campo da saúde, mas dentro do campo da saúde, na saúde coletiva. Há também um certo acolhimento dessa questão, obviamente, na especialidade de ginecologia e obstetrícia no campo médico, né, como parte do campo da saúde. Mas ele é de menor penetração do que acontece na saúde coletiva. Nós vamos entender que a saúde coletiva foi uma vertente do campo da saúde, né? É um subcampo nesse sentido, acolhedor dessas questões, porque a saúde coletiva aparece no campo da saúde nos anos 60, 70, exatamente como o lugar de articulação entre a universidade, a academia, as pesquisas e os movimentos sociais e os serviços de saúde. Né? Essa articulação triangulando universidade, movimento social e serviços é típica da criação da saúde coletiva. A saúde coletiva vai influenciar nesse sentido também a reforma sanitária, né? E vai fazer uma crítica, portanto, à forma tradicional como a medicina e a saúde pública fazem suas pesquisas, produzem seus saberes e desenvolvem as suas práticas no interior dos serviços. E nesta crítica, a saúde coletiva vai propor a integralidade, né? A integralidade como uma ampliação das práticas e dos saberes no sentido mais interdisciplinar, das práticas mais multiprofissionais e dos próprios serviços em redes intersetoriais, não é? Então, essa é uma proposição que vem por dentro da própria saúde coletiva, né, a partir do princípio da integralidade em saúde. E, a partir disto, também a saúde vai propor modelos assistenciais e que estejam voltados para essa atenção integral, não é? Próximo. Então, embora a saúde se abra ao social e ao cultural, isso não é fácil para o campo, por isso tem razão aquela ideia de que talvez a gente possa lidar com a violência, né, diz a saúde, mas é problemático, é difícil, né? Por quê? Porque há, de fato, os conflitos, né, culturais e científicos, em termos práticos também dos serviços, né, que a saúde vai ter que enfrentar. Quer dizer, são conflitos que atingem a produção do conhecimento científico e atingem a prestação de serviços, né, em termos da prática técnica que vai atender, né, no campo da saúde, as necessidades de saúde, né? Então, são conhecimentos e saberes tecnológicos que orientam práticas que exigem, né, o que a saúde não tem: interdisciplinaridade, multiprofissionalidade e intersetorialidade, né? Essas exigências são novas e difíceis para o campo da saúde. Próximo. Então, vamos falar dos conflitos das culturas científicas, né, entre as ciências sociais e humanas e aquelas que regem as práticas da saúde, né? Então, as ciências sociais e humanas, elas possuem, né, elas se desenvolvem, né, com uma grande produção, mas muito diversa internamente, né? E tem um alto poder explicativo, mas de uma explicação que repousa na compreensão e na interpretação da violência como um fenômeno sociocultural. As humanidades, né, abraçam a noção de gênero, né, e a noção de gênero ressalta o relacional entre dois sujeitos, né, o contraste entre as situações vividas por mulheres e homens e a desigualdade do poder masculino, né, com a dominação do masculino, né? Então, imaginem isto para o campo da saúde, que está centrado no atendimento individual, na intervenção sobre o corpo físico, não é? E mesmo quando trata de saúde populacional, a saúde para o patológico, né? Para a intervenção sobre as doenças que acometem a população,
Mas aqui é um fenômeno sociocultural, com muitas repercussões nos agravos da saúde, mas não é uma doença. Então, vejam que isso vai criando, né, desafios para o campo da saúde, no sentido de que o campo não tem tecnologias de intervenção derivadas diretamente do conhecimento que ele tradicionalmente produz, que é um conhecimento de caráter biomédico, né? Não é um conhecimento de caráter sociocultural. Estou lembrando que é o movimento de criação da saúde coletiva que traz a interdisciplinaridade com o social, se aproxima do social, mas não há uma inversão total. A saúde não pode agora simplesmente jogar fora as ciências biomédicas, não é? Nós vamos ter que atender às dores, aos sangramentos, aos hematomas, às fraturas, né? Às questões cardiovasculares. Nós vamos ter que também fazer frente a esse componente mais tradicional do próprio campo da saúde. Próximo. Então, da tradição da saúde, eu estava falando exatamente isso, nós temos o quê? O que são nossas ciências? São chamadas tecnociências, porque são historicamente exitosas para a intervenção terapêutica, né? São ciências que produzem conhecimento para a intervenção, não produzem conhecimento para compreender o problema social, mas para a intervenção, não é? E isto gera dois saberes que nós chamamos de saberes tecnológicos, porque são eles que orientam a prática. A clínica, que orienta a prática no interior da assistência médica individual, e a epidemiologia, que orienta a prática no interior da assistência de saúde pública, né? O fundamento desses saberes é a fragmentação do social e do humano, de modo a produzir empíricos bem delimitados para intervenção. Então, tanto a clínica quanto a epidemiologia, embora possam levar em conta o fato de que as patologias possuem determinação social, mas é da patologia que esses saberes lidam, que esses saberes trabalham, não é das determinações sociais. As determinações sociais existem, elas são reconhecidas, mas elas ficam para fora do ato clínico propriamente dito, ou para fora, né? Não deveriam ficar para fora da saúde pública, mas ficam, né? Não é isso? Nós vamos em cima dos agentes patogênicos, né? Mas não exatamente das determinações sociais mais globais, não é isso? Então, a tradição científica da saúde é saber no que intervir, que é bem delimitado, e ter o que fazer como intervenção. Eu estou chamando a atenção para isso, porque o que vai acontecer? Vocês já estão percebendo, né? Aqui a invisibilidade da violência vai dificultar o saber no que intervir, né? E não ter uma tecnologia específica vai dificultar o que fazer como intervenção, não é? Próximo. Então, o que esperamos da prática de saúde, a partir até da nossa cultura mesmo em saúde, né? É a competência terapêutica. E a boa prática é vista como aquela intervenção direta sobre o corpo dos indivíduos, seja uma ação cirúrgica ou uma medicação, com resultados imediatos, com sentido de urgência na resolução do ato, não é? Quer dizer, por isso que a gente sempre comenta, o paciente que chega, o usuário que chega na atenção primária, fica mais satisfeito quando ele sai com uma receita, com uma indicação cirúrgica, o que se espera da prática em saúde, né? Eu estava comentando que a prática de saúde, ela é bastante pragmática, no sentido de que é uma prática cuja intervenção tem que responder a problemas práticos muito imediatos, né? Ou seja, sempre que se vai ao médico, se espera que a gente ganhe uma receita com medicamentos ou então uma ação cirúrgica, né? E que tenha resultados muito imediatos. Essa é uma característica do campo da saúde, né? Então, pode passar? Alô? Isso. Então, eu vou chamar... bom, e o que se espera do serviço de saúde? O que seria um bom serviço de saúde? São aqueles que dão essa assistência às lesões do corpo, né? E é interessante pensar que a medicina, de fato, entende que os corpos são iguais e serão igualmente tratados quando eles são vistos dessa perspectiva de corpos biomédicos, né? E não de sujeitos da sociedade. Então, a assistência às lesões
não leva em consideração o social, o racial, o gênero ou mesmo a subjetividade, até a saúde mental do sujeito, não é? Quer dizer, as intervenções, quando então estão no corpo das pessoas, do corpo físico, são consideradas neutras, né, porque elas são desprovidas das crenças, das preferências, dos valores e das emoções dos profissionais. Então, vejam que é um campo, né, que faz uma redução grande, né, da questão social para a questão biomédica. E por isso ele é mais eficaz na ação biomédica, mas abandona a ação no plano mais geral, quer dizer, no plano, então, portanto, do social, do racial, do gênero, da subjetividade. Pode passar? A prática é vista pelos profissionais de saúde como igualitária se ela assumir essa neutralidade. Por isso que, vejam, os profissionais se espantam, os profissionais de saúde, quando podemos falar para eles assim, olha, vocês não estão tratando exatamente igual as populações mais vulneráveis. E eles dizem, como não? Claro que estamos. Nós estamos considerando todo mundo nesse plano mais biomédico. Quando uma população mais vulnerável precisa de um acolhimento especial, de uma inscrição mais positiva, não é? De um incentivo à inscrição no campo da saúde. Aí, como é que os profissionais entendem esse incentivo para uma inscrição, um acolhimento positivo, né? Como um privilégio, não como direito? Olhem as dificuldades de culturas, não é? A cultura propriamente do campo da saúde, que é predominantemente a cultura da medicina, da assistência médica individual, não é? E a cultura do social, do fenômeno social, né? Ou sociocultural, como é o caso da violência, né? Então, os obstáculos no campo da saúde são exatamente os silêncios, a subrevelação, o fato de não ser patologia, mas tem muito agravo à saúde. Então, é um problema estranho à saúde e que, no máximo, é tolerado na saúde, né? Então, nós precisaríamos inverter essa discussão, não é? Falar sobre esse estranhamento tecnológico, quer dizer, esse estranhamento do escopo. A violência faz parte do escopo, mas é numa dinâmica visível e invisível, diferente das patologias. Exige a interdisciplinaridade, exige o trabalho em equipe e exige as redes de atenção. Então, nós temos que inscrever isto na dinâmica do campo da saúde. Em geral, a gente faz isso através da sub-área da saúde coletiva, né? Mas isso sempre provoca comoções, né, no campo da saúde. Vamos entender bem, né? Pode passar? Então, de que modo que essa invisibilidade, né, entrou em diferentes países, em diferentes culturas, entender isso também faz parte, né, de entender o que está aculturado, né, na violência, quer dizer, estarmos aculturados em que seja possível socialmente a violência, seja até incentivada, né, num certo sentido, né? Então, o que leva a isso, né? Em termos socioculturais, a gente percebe que há aspectos que estão consistentemente nos estudos associados às violências, mesmo em diversas sociedades, né? Quais são esses aspectos? Olha, normas culturais ou legais que dão direito de propriedade masculina sobre as mulheres, quer dizer, as mulheres são tratadas como uma propriedade dos homens. Há um controle masculino sobre a riqueza da família. E há noções de masculinidade associadas à dominação, isto é, poder delimitar o comportamento das mulheres em nome da honra masculina, e associadas à soberania, isto é, a palavra final na decisão é dos homens. Pode passar? Estudo que fizemos, né, no município de São Paulo e também em 15 municípios da Zona da Mata de Pernambuco, nós fizemos grupos focais com população de baixa escolaridade. E o que apareceu como significado da violência para homens e para as mulheres? As mulheres acharam sempre injustificável a violência. Os homens acharam toleráveis, né,
que pode acontecer a violência em casos de conflitos graves, né? E às vezes necessárias como disciplina ou controle, né? No dia a dia, os homens falavam, quando perguntados, né? E no seu dia a dia, como é que isso acontece? Eles diziam assim: olha, a violência acontece de forma por um impulso ou ela é instintiva, porque ela me faz perder a cabeça. Para as mulheres, como isso acontece no seu dia a dia? Elas diziam: bom, é uma fatalidade, um destino das mulheres. As mulheres acabarão enfrentando isso mais cedo ou mais tarde, né? Quando ele bebe, ele perde a cabeça, né? Então, pode passar? Isso chama atenção como, né, vai se tornando meio naturalizada a violência no cotidiano das pessoas, né? Essa naturalização, não está relacionada a dois mecanismos, né? O da banalização e o da polissemia. Pode colocar o slide todo, era por partes, mas pode colocar, segura, não, isso, pare aí. Ou seja, no cotidiano doméstico, porque é muito frequente, passa a ser um evento trivial, né? Como o parceiro é o principal agressor, além disso, além de ser um evento trivial, é um evento íntimo e pessoal. E as mulheres estão aculturadas, né, numa ideologia que é a do dever marital, não é? Então, tudo isso corrobora para tornar esse evento algo muito cotidiano, simples, banal, e que não precisa ser valorizado. Para os homens, esse evento significa aculturar as mulheres e crianças na ordem de gênero. Mas veja, aculturar significa educar né? Adquirir sociabilidade por meio da educação. Então, os homens acham que devem educar mulheres adultas como educam as crianças. Então, vejam como é essa questão, não é? Para as mulheres, representa, né, uma punição por transgressão da ordem de gênero, ou seja, a mulher não aceitou a ordem de gênero, que é a dominação do masculino sobre o feminino, então ela merece ser punida, não é? Mas tudo isso faz caracterizar a violência como uma questão que não precisa ser comentada, é uma situação comum, é um destino das mulheres, não é? Não há questão. Quando há, ela não é importante. Não é importante. Inclusive, não recebe o nome de violência. Pode clicar mais para. Isso. Não receber o nome de violência significa para nós, pesquisadores, né, e profissionais de saúde, que há uma polissemia do termo violência, ou seja, as pessoas entendem o termo de forma diferente entre elas. Eu entendo o termo sempre como uma violação de direitos, mas, eventualmente, as outras pessoas podem não entender, podem entender como sendo algo fora do doméstico, mas não dentro do ambiente doméstico. Pode passar? Então, nesse sentido, né, vejam, por que a mulher não conta o que está acontecendo? Primeiro, ela se sente, né, violada em termos da sua dignidade e desenvolve sentimentos contraditórios, porque a cultura autoriza a violência e ela, de fato, foi educada desde criança no dever marital, né? Não crê que é importante falar, se sente envergonhada, se sente culpada, teme pela sua segurança, né? Ou por razões econômicas, e quando falou, isso é muito importante, teve más experiências. Então, falar nos serviços também não é uma coisa muito simples, né? Porque pode ter tido experiências em que isso não deu muito certo, né? Não foi valorizado, ao contrário, ela se sentiu mais envergonhada, mais vitimizada e mais humilhada. Pode passar? A polissemia, como é que ela aparece? Nós fizemos um estudo com 322 mulheres de uma unidade básica de saúde, né? E já há algum tempo, na década de 90 também, então, ainda chamávamos de centro de saúde, não é? E 44,4% das mulheres relataram agressões físicas por atos, né, praticados pelo parceiro ou familiar. Então, vejam que a maioria dos atos foi praticado por parceiro ou familiar. 11,5% das mulheres declararam relações sexuais forçadas. Dentre o primeiro grupo das agressões físicas, perguntadas se ela sofreu violência na vida, só metade daqueles 44%
responderam que sim, sofreram violência na vida. A outra metade respondeu que não sofreu violência na vida, mas sofreu agressão física. Já quando eu vou para a esfera sexual, eu tenho um maior reconhecimento do nome violência. São relações sexuais forçadas, né? 70% das mulheres nessa condição consideraram ter sofrido violência na rua. Mas quando perguntada a todas elas, né, o que é violência para vocês, a resposta vinha abuso ou agressão sexual por estranhos. Então, no âmbito doméstico, o termo violência parece que não cabe muito para as pessoas, né? Assim como o termo estupro, né? A violência sexual por parceiro íntimo dificilmente é falado como um estupro, né? Um estupro marital. E há uma discussão importante na literatura atual até sobre essas dificuldades, né? Ok, vamos passar. Das mulheres que contaram algum episódio, porque aquelas que declararam que sim tinham sofrido alguma violência, nós pedimos os episódios, né? A maior parte delas não conseguiu dar nome para aquilo que tinha acontecido, né? Quer dizer, o nome violência aparece muito pouco, né? Aparece mais outras justificativas, outras nomeações, né? Pode ir. Pode passar? Isso. Por isso, o título que nós demos a esse estudo foi Violência, a dor que não tem nome. Então, vejam, eu peguei 3 casos aqui para exemplificar. A Paula, nome fictício, começou a discutir porque ele tinha uma amante. Uma noite ele demorou para chegar, esmurrou meu rosto, ficou com hematomas no olho, foi só essa vez e se separou por 3 meses, depois juntou de novo. A Francisca tinha um irmão mais velho, pegou a força para fazer coisa que não deve, tirou sua virgindade das 2 irmãs. O irmão era separado da mulher, pegava as irmãs, levava para sua casa, trancava-as no quarto, as estuprava. Isso aconteceu mais ou menos 9 vezes. Ela tinha 12 anos. Pode passar? O terceiro caso. Joana, um ex-noivo, lhe deu 3 facadas com punhal, no braço, nas costas, que atravessou seu peito. Teve que ficar internada para drenagem. Quase morreu. Conta que ele queria casar, marcou o casamento, mas ela se recusou e ele começou a ameaçá-la até que aconteceu. Ficou 1 mês hospitalizada, até entrou em coma. As 3 perguntadas se elas sofreram violência na vida disseram que não. Eu estou falando isso porque vejam como é difícil, né, revelar e nomear, não é? Então, isso para o campo da saúde, que precisa, né, delimitar o que fazer bem concretamente, é bem difícil, né? Vamos ver outros desafios que são derivados dessa polissemia, né, da violência em termos de necessidade de saúde. Então, vejam, será que são as mesmas as situações da violência doméstica e violência sexual em termos de questão de gênero? É a mesma coisa? Violência sexual, sendo por estranhos, remeteria mais à violência urbana, violência da socialidade, violência das desigualdades sociais, violência da pobreza. Qual a relação da violência da pobreza com a violência doméstica? Como se relaciona essa violência da desigualdade social com as questões de gênero? A explicação de gênero perpassa a violência urbana, mas perpassa aquela também, né, que é entre homens, que tipicamente é urbana. Então, são questões que são desafios para o campo, para o nosso campo, não é verdade? Pode prosseguir? Outro desafio é o silêncio dos profissionais. Por que o pessoal não pergunta, né, os profissionais? A resposta que vem nas pesquisas é: a violência é um problema da polícia ou do judiciário. Não saberiam o que fazer, por isso tem medo de perguntar. Não deve se intrometer e não sabe como perguntar. A pressão para atender muitas pessoas por turno não lhes permite mencionar a violência, que chama novas e desconhecidas ações. Tem medo do agressor ou represálias. Os próprios profissionais sofrem ou sofreram, testemunharam ou cometem violência. Esta proximidade dificultaria, né, a revelação e a intervenção. Pode passar. Então, as alegações anteriores caracterizam uma ausência de reconhecimento, de competência profissional, né, tecnológica para intervenção. Nós vamos chamar isso de uma recusa tecnológica, porque quando os profissionais intervêm, eles o fazem como pessoas, não como profissionais, né? Então, porque não há uma ação similar entre os profissionais, a atuação é diferenciada por pessoa, inclusive, né? Então, esses silêncios e recusas também dos profissionais
resultam em 3 reforços que nós queremos mudar, né, no campo da saúde para acolher a violência. Quais são os reforços, né? Primeiro, a retirada do social e da perspectiva de gênero da saúde. A valorização das questões estritamente biomédicas com a medicalização da saúde. E nós queremos não fazer isso, nós queremos valorizar essas questões junto com a valorização das questões biomédicas, não é isso? E ultrapassar a redução da medicalização para uma intervenção mais ampla, uma atenção mais integral, não é? Pode passar. Também, em termos de registro em prontuário, é muito baixo o registro em qualquer... Isso também é fruto da nossa pesquisa, pode passar. Então, por que os profissionais não perguntam, não registram, né? Seria importante não banalizar, não ocultar, não silenciar, mas, ao contrário, ver e fazer ver a violência para acolher os casos nos serviços de saúde, né? É o nosso estágio atual, né? Nós já estamos acolhendo vários, né? Então, queremos que isso seja também uma ação profissional, não só pessoal, e que seja bastante visível, né? Visível, mas com respeito à privacidade das mulheres, né? É visível no prontuário com respeito às privacidades das mulheres, o que significa que não é para fazer comentários sobre os prontuários nos corredores dos serviços ou fora dos serviços, né? Como a gente não deve fazer, inclusive, dos quadros patológicos que as pessoas têm, não é mesmo? Então, quais são os nossos desafios? Pode passar? Passar e para, isso. O desafio interdisciplinar, né, do trabalho em equipe intersetorial, que requer novas definições, novas metodologias e novas intervenções no campo da saúde. Esses novos, né, esses 3 novos, definir, ter a metodologia da pesquisa e ter intervenção nos serviços, estão acolhidos no conceito de integralidade da saúde, né, que busca articular contribuições socioantropológicas, históricas e filosóficas com os saberes técnicos que vão responder no atendimento às pessoas no interior dos serviços, né? Então, nós não estamos substituindo o atendimento por outro tipo de intervenção, nós estamos articulando o atendimento com outro tipo de intervenção, não é? Então, de um lado, é um tema interdisciplinar, por tudo isso, de outro lado, é um tema sensível, nós dizemos, porque ele requer uma particular abordagem. Por quê? Primeiro, pela polissemia e a dificuldade da linguagem. Como é que nós vamos chamar tudo isso para as pessoas entenderem exatamente como nós entendemos, não é? Nós temos que encontrar melhores canais de comunicação nas pesquisas e nos serviços. E, ao ouvir o relato, esse relato desperta muitas emoções, para quem está contando, para quem está ouvindo. Então, nós temos que aprender a trabalhar com essas emoções, né? Seja como cientistas, seja como profissionais. Nós temos que ter uma boa escuta, mas também termos apoio para essa escuta, não é? Vamos lá, pode passar. Então, vamos entender que a violência faz parte da desigualdade de gênero. Essa é a nossa definição nova de violência, né? Violência é uma questão da desigualdade de gênero, né? E ela se expressa como? Em comportamentos masculinos, de aculturação das mulheres em desigualdade de gênero, prevenindo a perda da hierarquia de poder tradicional existente, né? Ou então também significa uma tentativa de retomada da maior autoridade do homem quando aquela hierarquia de poder já está em crise, sofreu ameaças de ruptura, né? Ou seja, a dominação masculina tradicional já não é tão hegemônica, tão presente, né? Então, há essa tentativa de retomada. Então, todo poder que não é reconhecido como legítimo e se apela à força física ou a outros expedientes, né, de humilhação, enfim, para conquistar esse poder, isto é violência, né? Pode passar? Quer dizer que violência não é o excesso de poder como a gente usualmente pensa. E os governantes que ocupam cargos de poder e que parece que eles se excedem? Não, eles transformam o cargo de poder em violência quando eles perdem a legítima autoridade do cargo e querem forçar essa autoridade mediante
né, força física ou convencimento psicológico, né, instrumental, né? Vejam, quando alguém diz, você tem que fazer o que eu quero que você faça, isto é violência, isto não é poder, né? Porque o poder, onde há poder, há consenso, há ação interativa, não é? Há um reconhecimento da autoridade. Pensemos aqui que eu estou dando aula e vocês me ouvem, não é? Eu acredito que vocês estão achando que eu sou uma autoridade para falar sobre isso e reconhece essa autoridade. O que eu não posso falar ao falar sobre esse tema é dizer da vida pessoal ou da vida social das pessoas que estão me ouvindo. Isso vocês sabem melhor do que eu. Eu não posso me meter nisso, mas eu posso falar sobre as pesquisas, sobre os estudos, sobre as mudanças, não é? Então, vejam que as hierarquias não são sempre ruins quando elas são de legítima autoridade, de reconhecimento de autoridade, não é? Elas são ruins quando elas são instrumentais, quando elas são do tipo violento e não do tipo autoridade reconhecida, né? Podemos passar? Eu uso vários filósofos nessa definição, mas trouxe aqui a filósofa Amor, que trabalha a banalização do mal, que é a Hannah Arendt, né? E ela vai dizer, veja, o poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas agir em concerto, isto é, em conjunto, né? O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence ao grupo, ele é relacional, ele está entre duas pessoas ou mais pessoas, né? Duas ou mais pessoas, né? E permanece em existência apenas na medida em que o grupo permanece unido, quer dizer, todos acham que isso deve acontecer, né? Então, a violência distingue-se por seu caráter instrumental. A violência aparece como último recurso para conservar intacta uma estrutura de poder que está sendo contestada. Então, se as mulheres estão contestando a tradicional relação de gênero, né, o apelo à força física ou à violência sexual ou a humilhação e a violência psicológica são violências, eu já falei, são violências, né? Não são exercício de poder. Né? Podemos passar? Então, como que vamos enfrentar isso? Né? Nós temos que pensar como nós vamos perguntar, como nós vamos suportar as respostas, como nós vamos acolher, né? E temos também a preocupação de que o serviço todo se engaje, né, nessa questão, sabendo, né, o que entendendo o que é a violência e colaborando no enfrentamento da violência, né? Então, ver e fazer ver no conhecimento e no serviço de saúde é muito importante. Como que fazemos isso? Bom, na pesquisa e mesmo no diagnóstico, no serviço de saúde, nós enumeramos atos e comportamentos que são violências enquanto forma de relação entre, né, aqui no caso, homens e mulheres, porque são esses estudos, mas entre dois sujeitos quaisquer, né? Então, os atos e os comportamentos, eles significam para nós uma violação de direitos humanos, né? Então, são atos como bater, beliscar, puxar os cabelos, dar um tranco, um chacoalhão, dar um soco, né? Estapear, ameaçar com arma ou usar, né, a arma, enfim, obrigar a pessoa a fazer algo aterrorizando a pessoa por medo do que possa lhe acontecer, não é? Então, esses são situações que são atos e comportamentos todos classificados como violência, não é? Então, nós sempre preferimos perguntar pelos atos e comportamentos que entendemos como violência, não é? Também definir como que nós vamos trabalhar com as emoções e com algo que não é patológico, não é? Não é patológico, mas traz muitas patologias, não é isso? Por isso interessa ao campo da saúde. Então, o campo da saúde vai ter que aprender também a lidar com as emoções e aprender a ter uma escuta mais qualificada e mais importante como intervenção do que o ato cirúrgico, para os casos de violência, eu estou falando. A não ser os traumas, quando exige o caso cirúrgico. Aí nós devemos fazer as duas coisas, né? A escuta qualificada e, obviamente, a cirurgia, né, que a pessoa está necessitando, não é isso? Então, nós vamos introduzir metodologias mais éticas na pesquisa,
né? Desde o desenho ao treinamento das pesquisadoras, aos instrumentos de coleta dos dados, né? São éticas porque vão valorizar o subjetivo, o intersubjetivo, as emoções, vão valorizar os relatos, vão valorizar, né, a base material dos atos e comportamentos que estão revelados ali também, né? Pode passar? Então, como os serviços em geral têm respondido à violência? Quase sempre medicalizando, né? Ou seja, atendendo queixas e patologias, mas ignorando a violência como um problema que poderia ser enfrentado também, né? Como os serviços em geral podem e deveriam, nesse sentido, é um ideal de boa prática, de bom serviço, responder à violência. Atender às queixas e patologias e ultrapassar a medicalização no sentido da atenção integral. Pode passar? Pode passar? Como o serviço de saúde podem se organizar para responder à violência, além de cuidar das queixas e patologias, então, propiciar a revelação dos episódios, né, oferecer um primeiro acolhimento no cuidado integral e, se necessário, referir a mulher para a rede intersetorial de enfrentamento da violência, né? Buscar decisões compartilhadas com a mulher sempre, na revelação e no que ela quer fazer com a revelação, após, né, no enfrentamento. Então, apoiar a mulher no seu fortalecimento como sujeito capaz de decidir, né, e, nesse sentido, emancipado, uma cidadã, né, da sociedade, né? Então, é buscar decisões em que a opinião dela seja tão importante quanto, né, a opinião técnica, não no sentido exatamente das lesões, mas no sentido exatamente de que cuidados, que serviços que ajudem no enfrentamento podem ser buscados pela mulher e que ela queira, né? Em geral, os profissionais querem sempre a questão da delegacia. É importante denunciar? Sim, é importante, mas, eventualmente, naquele momento, a mulher ainda não quer, né? Ou não quer, não é ainda, não quer. E nós temos que também trabalhar com essa possibilidade nos casos. Pode passar? Então, as perguntas diretas são importantes, a mulher fala sobre o que quiser e o que achar necessário, não é um interrogatório, não é uma confissão. Em geral, é mais importante escutar do que perguntar, e evitando desqualificar, não é, o relato e as queixas, não é? Pode passar? A atenção primária merece um destaque nessa direção de acolher a violência como uma questão da saúde. Por quê? Porque é um lugar de acesso frequente e constante das mulheres. As mulheres legitimam já a atenção primária como um cuidado importante para elas, né? E também a atenção primária pode articular, né, ao atendimento do caso, as ações de prevenção e de promoção. Além disso, a atenção primária, né, tem um aumento de cobertura, uma capilaridade na população atualmente muito importante, e tem a ida ao domicílio franqueada e aceita, legitimada também, não é? Então, ela tem uma relação mais próxima com a comunidade e valoriza o território, né? Então, isso é muito importante quando se pensa o atendimento da mulher em situação de violência. E a atenção primária é uma atenção dirigida aos problemas mais comuns de saúde, e esses problemas mais comuns, como eu mostrei, são muitos, são vários, estão bastante associados à violência doméstica contra a mulher. Pode passar? Então, os serviços precisam se reorientar nessa direção. E como é essa reorientação? Primeiro, reter o sentido de violência para situações vividas, não é? Nós estamos cuidando dos agravos decorrentes, mas vamos entender que esses agravos são consequência de uma violação de direitos, né? Esse é o compromisso ético-político da nossa intervenção. Reconhecer que a mulher é um sujeito de direitos e que, se houve violência, houve violação desses direitos. Houve um uso instrumental do maior poder ou da maior autoridade tradicional, não é? E na relação entre dois sujeitos adultos, nós não devíamos mais entender que a hierarquia de autoridade existe, né? Existe diferença da autoridade, não é? Claro, homens e mulheres enfrentam, né, como sujeitos diferentes questões, então são diferentes autoridades relativamente ao seu próprio corpo, à sua própria subjetividade, mas não são hierárquicas, não é? Elas valem igualmente na sociedade, né? Então não cabe
esse uso instrumental de uma autoridade tradicional, né? Ela não está mais legitimada na sociedade, cada vez menos legitimada na sociedade, né? É importante identificar e lidar com cada caso em particular, porque os casos são expressões diversas, né, dessas situações. Então, há uma pluralidade de casos e, nisso, há uma pluralidade de resoluções. Nós temos que considerar, né, como eu estou abordando um indivíduo de cada vez, nessa singularidade, os casos têm que ser entendidos, né, como diversos, com resoluções diversas. E há que considerar duas possibilidades de atuação complementar, né? Na própria saúde, é uma delas, e nas redes intersetoriais, como eu expliquei, é a outra possibilidade. Pode prosseguir. E quais são essas redes intersetoriais, potencialmente? Veja, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência policial, assistência psicológica, assistência social. E eu coloco os suportes familiares ou comunitários, porque se trata da violência doméstica, né, que nós estamos falando. Então, aqui, neste caso, há uma questão bastante importante, né, em termos da família e da comunidade. Pode passar? Então, o último tópico é quem cuida de quem cuida, porque se nós vamos reorientar os serviços, reorientar a nossa prática, e se a escuta é qualificada, mas é difícil, né? Porque mobiliza emoções e mobiliza questões para quem ouve, e a maioria das profissionais de saúde são também mulheres, não é? Então, quem cuida de quem cuida? Essa é uma questão que a reorientação dos serviços precisa considerar, né? Garantindo que o serviço como um todo esteja voltado para uma vida sem violência e esteja voltado para o reconhecimento dos direitos das mulheres e também dos homens, né? Os direitos humanos para todos, não é? Reconhecido independente da identidade sexual, da identidade de gênero, da condição social, né? Da identidade profissional, independente, né? Então, o serviço precisa estar voltado para esse reconhecimento, né? E precisa dar apoio emocional para todos os que estão nos serviços. E isso ocorre através de supervisões. Os serviços precisam de supervisões. Eu não sei por que, mais recentemente, se aboliram as supervisões. Mas supervisão não é avaliação, né? É apoio aos profissionais, né? Nesse sentido, ter dentro dos serviços, né, quem possa fazer supervisões constantes com as pessoas que atendem esses casos, essas situações de mulheres em situação de violência e enfrentam, né, a violência, isso é bastante importante, né, bastante fundamental. Eu acho que pode ir. Acho que nós terminamos. Então, muito obrigado. Eu tomei um pouquinho da fala de vocês, mas ainda tem um tempinho para a gente conversar, né? Lília, muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado por nos brindar aqui com essa sua exposição maravilhosa, que levanta muitas questões, muitas inquietações, né? Vamos passar direto para as questões, que a gente tem bastante gente interessada aqui em conversar com você. Em primeiro lugar, a Rosa Cristina Barros. Rosa, por favor. Bom, se a Rosa tiver com dificuldade e tentar voltar depois, ela se mantém na fila. Por favor, a Marilene Rude, Marilena Rude. Marilena? Vamos passar para a próxima. Janaína Turcato. Bom dia. Tudo Bom bem, dia. Davi? Consegue me ouvir? Sim, Janaína. Bom dia, Davi. Bom dia, colegas. Primeiro, agradecer muito a oportunidade do curso de novo e a aula da professora Lília, muito bom. E queria trocar uma ideia, professora, porque acho que a senhora trouxe alguma questão agora no final muito importante
toda a fala, claro, né, mas tem uma questão que eu queria destacar a respeito dessa situação das profissionais de saúde, né? Eu falo da escola, mas e na escola também acontece isso, serem na sua maioria mulheres. E digo do meu lugar de fala, de que antes de um certo letramento de gênero meu, eu não conseguia ver certas coisas, porque antes deste meu letramento, para mim aquilo não existia, né? Essa polissemia que a senhora traz tão bem na sua fala lá no começo, né? Do que são violências e tal. Eu também seria uma daquelas mulheres lá que talvez dissesse que as coisas não são violência, né? E aí a gente está agora vivendo um desafio na minha instituição, em relação à implantação de algumas políticas que a gente quer avançar em relação às mulheres, e a gente tem essa dificuldade de que as pessoas compreendam e não silenciem esses processos porque elas próprias não se reconhecem, né? Então, como que a gente avança nisso, assim, nesse sentido, né? Eu costumo dizer nas conversas que a gente tem institucionalmente, assim, nós mulheres, em algum momento, que seja em uma reunião, e aí a sua fala ali trazendo Hannah Arendt, Foucault, eu nunca tinha pensado daquela maneira, apesar de já ter lido os autores, né? Pelo menos em uma reunião a gente já foi silenciada, então toda mulher já passou por alguma situação de violência, mas a gente não lê como, né? Só que na hora de fazer a política rodar, na prática, na ponta, no meu caso na escola, mas aqui a gente debatendo no campo da saúde, como que a gente consegue fazer isso rodar se a gente não enxerga isso em relação ao nosso corpo, à nossa existência? Assim. Eu tenho tido muita dificuldade em pensar essa volta, sabe, assim, como que a gente faz isso, até porque isso traz consigo uma série de processos muito complexos para a própria pessoa se dar conta, às vezes, de situações que a gente vive e que são muito doloridas, porque aí também tem os processos internos dessas profissionais de coisas que vivem fora dos serviços, né? Então, queria lhe perguntar sobre o que é possível para essa volta, assim, né? E lhe dizer que a gente também acaba acolhendo na escola diversas situações de violência, porque como é um espaço onde essas estudantes têm alguma relação de afeto, elas contam para as pessoas com quem elas desenvolvem esses espaços de afeto, né? E várias vezes a gente tem professores desesperados porque as alunas endereçam a eles, né? Assim, que são lá o professor da matemática, enfim, das exatas, o cara não lida com isso, mas é uma pessoa com quem essa estudante tem afeto, né? Mas o foco da minha questão é esse: como que a gente faz essa volta em relação às mulheres que atendem, mas não tem esse letramento, e como que a gente lida para dar este letramento, né, ou criar este letramento com elas, mas sabendo que isso vai ter um impacto na própria saúde delas à medida que elas vão se dar conta das situações de violência que elas, nós, né, vivemos diariamente. Muito obrigada, professora. Obrigada a você, Janaína, pela pergunta. É uma pergunta complexa, não é uma pergunta simples, não é? E eu creio que diz respeito exatamente a dois sentimentos que sempre atravessam todas as pessoas quando o assunto é violência. Um sentimento é o medo, né? E o outro sentimento é a culpa, né? Então, entender que todas as pessoas que estão numa situação de violência ou estiveram, né, elas têm um certo receio do que elas vão fazer, o que elas podem fazer, e tem sempre uma inversão ética, né, em que o culpado não é o agressor, o culpado é a vítima. Mesmo quando a gente está, por exemplo, na violência urbana, né, sem querer a bolsa está meio aberta no ônibus, alguém tira a carteira e a gente diz assim, nossa, por que eu não fechei? Não, a questão é, eu não fechei, por que ele meteu a mão? Né? Quer dizer, essa inversão, nós temos que ter muita clareza dessa inversão ética e da importância de reverter, né, esse sentido, né, de fato, de quem é que cometeu o ato de violência, né, e quem foi vítima do ato de violência, precisa ficar claro, e o sentimento de medo precisa ser trabalhado. Como? Né? A gente sempre diz que em qualquer serviço que a gente está, seria interessante o serviço como um todo ser sensibilizado para a questão.
Quer dizer, primeiro fazer uma sensibilização ampla do serviço, né? A gerência deve ajudar nisso e que é uma reunião, né, com as pessoas discutindo um pouco esse tema da violência que perpassa de formas muito diversas o dia a dia de todo mundo, né? A outra questão, para além dessa sensibilização geral dos serviços, é ter nos serviços pessoas mais formadas, né, nesse sentido, mais familiarizada com a violência para intervir, né? Então, já seriam aquelas pessoas que, de fato, vão acolher os casos, de fato, vão atender nesse sentido, né? E que podem ser situações de saúde, mas podem ser também núcleos de direitos humanos dentro das escolas, porque recentemente, né, quando teve uma grande situação de violência sexual entre alunos no trote universitário, as universidades, pelo menos algumas, começaram a implantar esses serviços, né, que são situações que são locais, né, com gente que já sabe mais lidar com isso, mas também que as pessoas podem procurar a qualquer momento, quando tem desde as ouvidorias, né, que é também um organismo criado para isso, e que garante sigilo, anonimato de quem vai falar, porque essa também é uma questão, né, garantir sigilo e anonimato é importante, como ter pessoas que já estão mais familiarizadas e podem dar algumas sugestões, né, nesse sentido. Então, quando o serviço como um todo acolhe a equipe que trabalha com violência, a equipe sempre diz que sente menos medo, né, do agressor, né, menos medo de estar na situação. E, ao mesmo tempo, a equipe mais especializada se sente amparada pelo próprio serviço, né? E, então, eu acho importante essas duas coisas, né? Ver e fazer ver para todos, né? E trabalhar a especificidade dos enfrentamentos com algumas pessoas que estarão destacadas para isso e que poderão ouvir melhor, né, nessa escuta qualificada, né, sem fazer julgamento moral da pessoa que relata, né, o que está acontecendo. Nós podemos pensar isso também como uma saída não só para as mulheres, mas para todas as violências que todas as subpopulações vivem, né? Vamos pensar a subpopulação específica de LGBTQIA+, né? Aonde eles vão, né? Também tem que entrar, também tem que ter uma situação específica de acolhimento e tal, e que a pessoa que faça isso se sinta amparada pelo serviço e não rejeitada pelo serviço, né? Então, acho que é um trabalho da instituição como um todo, né, de um grupo mais específico de profissionais para acolher, não é? E de tempos em tempos ter essa supervisão mais externa, né, que a própria gerência pode fazer ou ela pode pedir. Enfim, né? Eu acho que isso precisa ver cada situação institucional, mas eu iria por aí, né, que é como a gente tenta fazer aqui na Faculdade de Medicina da USP, onde teve, né, violência sexual nesses trotes, né, tivemos até, há muitos anos atrás, um calouro que morreu na piscina, né, foi um escândalo, né? Então, você vê uma instituição como essa, que tem esse escândalo, ainda não resolveu todos os problemas. Não, todos os problemas não vai resolver nunca, mas ainda não tem tudo implantado que poderia ter, né? Quer dizer, há uma resistência. Então, entender que a gente é socializado nessa visão mais tradicional e é difícil das pessoas também começarem a abrir os olhos para posições mais novas, né? Muito obrigado, Lília. A Rosa, que está inscrita, ela mandou a pergunta no chat, né? A pergunta dela, ela fala assim, a pergunta seria sobre a dificuldade que a rede tem de interagir mediante ao conservadorismo de alguns profissionais no repasse de informações e atitudes. Antes de você responder essa, Lília, vamos pegar mais duas questões para você responder um bloco? Então, vamos lá. Marilena, você consegue fazer a pergunta agora? Se não, vamos passar para a Letícia Domingues. Letícia? Bom dia, eu me chamo Letícia, sou psicóloga
atuo num hospital público aqui de Minas Gerais e acho que a fala que a professora trouxe, né, foi incrível, principalmente essa questão da articulação com a saúde, né? Eu percebo que já tendo atuado também na atenção básica e agora no serviço terciário, que a violência não tem um lugar, né? E, por exemplo, né, a gente ali no hospital atende situações de violência sexual, principalmente, né, que chegam bastante, mas situações de violência de todos os tipos, então é um hospital porta aberta e foi meio que colocado aqui na cidade que é para ali que o serviço, que as situações de violência têm que ser encaminhado. Só que a gente percebe uma certa resistência dos profissionais em atender esses casos, no sentido assim, até atende, mas 6 horas depois que essa mulher ou que essa criança chega no serviço, porque N questões de saúde, né, de doença, são colocadas na frente, interpretadas como situação de urgência, que demandam uma urgência realmente na visão dos profissionais desse atendimento. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em rever esse fluxo, a atenção básica também entende que não consegue receber, né? Que não consegue fazer esse primeiro acolhimento, que os atendimentos com psicólogo é uma vez a cada 2 meses. Então, como é que seria esse primeiro acolhimento, né? Então, eu vejo muito essa ausência de lugar, porque me parece que aqui no serviço terciário a gente não tem dado conta, porque, né, é uma violência que uma criança ou uma mulher fique 6 horas aguardando para receber esse tipo de atendimento. E da mesma forma, a atenção básica também, né, não está conseguindo receber, então eu fico muito pensativa quanto a isso, sabe? Qual que é a solução? Aí eu queria escutar um pouquinho o que a professora tem a dizer, e eu vi um comentário, mas são casos que já passaram das 72 horas, a grande maioria, os que chegam no hospital, né? Não são mais casos de urgência, são casos crônicos, casos que aconteceram há muito tempo. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Juliana Assunção. Acho que a Juliana não está disponível. Ela apertou errado, tá bom. Então vamos lá. Fernanda. Aqui para mim não tem o sobrenome, tá só Fernanda. Alô? Oi, Fernanda. Oi, bom dia. Sim. Professora, eu sou assistente social e há poucos anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, uma residência multiprofissional em saúde da mulher. E o meu trabalho de conclusão de curso, nesse trabalho eu fiz um levantamento das pesquisas feitas até então pelos alunos, no caso das últimas 8 turmas aproximadamente, e eu pude observar que no total foram 52 trabalhos que eu fiz o levantamento, e desses 52 trabalhos, somente 3 falavam sobre questões de gênero, questões de violência contra a mulher. E uma residência em saúde da mulher, isso me chamou a atenção. E a professora falou sobre a dificuldade do manejo de profissionais, né? Nessa atenção à saúde da mulher que sofre violência. E, assim, a gente vê que não, nos cursos de graduação, não há, na maior parte, não há obrigatoriedade da disciplina de questão de gênero, questões para os profissionais de saúde, né? E eu vejo isso como uma grande dificuldade, justamente, que vai rebater nesse manejo. E a senhora não considera essa inserção dessas disciplinas relacionadas à questão de gênero como obrigatória para os profissionais de saúde? E outra coisa que também me chama a atenção, eu atuei como técnica no meu município no atendimento às mulheres, né, em situação de violência, e a senhora falou no final sobre a falta de supervisão. E, infelizmente, isso é muito comum. As profissionais muitas vezes se veem perdidas, se veem sem cuidado, né, porque nós ouvimos muitas histórias duras. E outra coisa que a gente observa, a inserção precária da maior parte dos profissionais,
que eu saiba, nunca houve um concurso público relacionado à política para as mulheres, que eu tenho conhecimento. Então, além dessa questão, como eu coloquei, das disciplinas na graduação, não seria urgente todo esse formato? Agora a gente tem em relação ao Ministério da Saúde, a gente tem também, temos uma mulher, né? E temos o Ministério da Mulher também, com a ministra Cida Gonçalves. Não seria um momento propício para ser colocada essa questão dessa qualificação dos profissionais, desse cuidado? Queria que a senhora comentasse essas questões que eu coloquei. Obrigada. Eu posso comentar, né, Davi, já, né? Então o que eu percebo do conjunto das questões de vocês três é que, primeiro, de fato, as questões de gênero ou a violência como parte dessas questões de gênero, ela sempre constitui um movimento que a gente chama contracultural, né? Quer dizer, é uma crítica à cultura vigente. É muito difícil fazer movimento contracultural, não é? Vocês vejam a dificuldade que vocês estão relatando, isso mesmo, né? Os profissionais nem sempre entendem a questão ou querem, né, trabalhar essa crítica contracultural, né? As instituições, nas suas estruturas, também não querem, né? Porque elas estão garantindo que o que já está montado, então está dando certo, tem que ser desse jeito, né? Que vai sendo reproduzido, né? A crítica dá trabalho, a crítica representa mudanças que precisam, de alguma forma, ser acompanhadas e, eventualmente, as pessoas acham que já está tudo meio bem definido, que prossiga assim, não é? E também há uma dificuldade das próprias mulheres, né, de reconhecerem a situação de subalternidade, não de uma forma humilhante para si, mas, ao contrário, de uma forma importante para que seja mudada, né? Quer dizer assim, então eu sou mulher, eu sou menos valorizada, e é isso mesmo que está acontecendo, e é isso que tem que mudar. Então, essas mudanças de valor e comportamento são as coisas mais difíceis que a gente tem. Eu até faço para os meus alunos, aqui na medicina, um certo paralelo com as dietas ou as disciplinas que a gente tem que fazer no tratamento de alguns adoecimentos, né? Quando a gente tem que mudar o que come, a gente tem que mudar o modo como se relaciona com o estudo, com o computador, né? A gente tem que mudar, enfim, as pessoas têm muita dificuldade de mudar comportamentos nos quais foram socializados. Algumas não percebem, né? Como foi dito aqui, a gente nem percebe que está fazendo isso, não é? Então, tomar essa consciência, admitir que está assim e que quer mudar e que vai mudar, são passos lentos ao longo da história, né? Isso já se demonstrou. Mas veja, a história caminha. Nós estamos tendo um evento com 200 e tantas pessoas assistindo sobre violência. Nossa, a primeira vez que eu falei nesse assunto, que foi lá em 1992, num congresso, quase não tinha ninguém na sala. Então, isso me chama muito a atenção. Quer dizer, há um movimento que vem vindo ao longo da história. Ele já conquistou tudo o que seria importante conquistar? Não conquistou. Às vezes as pessoas falam assim para mim, você está falando dos serviços de enfrentamentos, mas não são bons serviços. Nem as UBS são exatamente boas todas, né? Algumas são mais, outras são menos. Pois é isso, eu sei disso, né? Mas é preciso usar esses serviços, é preciso ir a esses serviços e clamar e pedir, né? E solicitar e exigir melhor qualidade, porque se também ninguém vai, ninguém visita, ninguém usa, o serviço vai desaparecer e vai ficar sem importância. Então, mesmo os profissionais que têm resistência e que, a princípio, dão preferência para gravidades mais clínicas do que gravidades socioculturais, não é? Nós temos que entender isso dentro da saúde, dentro de uma certa hierarquia e tradição de formação dos profissionais, mas incentivar que
assumam também, né, as mudanças, as necessidades de fenômenos desse tipo, que tem tantas repercussões na saúde, né? Porque é o que a gente disse, você não ficar atento, né, para a violência que se repete dentro do domicílio, dentro da comunidade, todos os adoecimentos que se está tratando de uma certa maneira vão sempre persistir, vão ficar, né? E o tratamento fica incompetente. É uma incompetência até técnica do profissional só tratar do resultado do impacto e não do causador daquele resultado, né? Não da causa, né? Isso todo mundo sabe. Então, de fato, é uma questão que deve ser discutida. Agora, todas essas discussões e todas essas formações que não existem, então, não existe a formação na graduação, e não existe a formação continuada nos serviços. Já existiu, gente, já foi parte do SUS ter supervisores. Eu lembro dos subprogramas de tuberculose, subprograma de hanseníase, tinha supervisor específico, né? Então, podia ter subprograma de atenção a mulheres de enfrentamento da violência e supervisores específicos contratados, mas isso tudo foi perdendo lugar para esse pronto atendimento, essa consulta mais rápida, e também é uma forma como as pessoas acham que funciona melhor a saúde, por incrível que pareça, né? Quer dizer, assim, os lugares onde nem tem prevenção, nem promoção, as pessoas acham que é mais rápido, vai melhor. Então, veja como é complicado, mas que a gente tem que trabalhar nessa direção mesmo, né? É de buscar incentivar que os serviços façam isso e que as políticas públicas revejam os modelos assistenciais no sentido de permitir, né, a discussão das situações. As pessoas não conseguem nem se encontrar, não tem mais reunião institucional dos serviços, eu acho, nem para discutir casos de cardiopatia, né? Quer dizer, é para discutir nada, não se discute mais, só se faz, né? São ações muito rápidas, por isso que eu digo, é uma mentalidade quase cirúrgica que rege o que a saúde deveria fazer. É muito rápido, muito agudo, e as situações crônicas ficam mal atendidas. E não é só a violência como situação crônica, né? São todas as situações crônicas da população que ficam mal atendidas, né? Dentro de serviços que têm essa característica, né? Então, de todos os serviços, né? Então, é preciso uma mudança geral aí, é isso que nós temos que ter clareza de exigir, né? Dos políticos nos quais a gente votou, né? e também de congregar pessoas em torno disso, né? Eu acho muito importante que as graduações se deem conta dessa questão. Mas veja, mesmo aqui na medicina da USP, que eu sou professora há 50 anos apenas, né? Eu consegui dar uma disciplina que depois foi abolida. Quer dizer, assim, é difícil o tema entrar e o tema ficar, né? Não pode perder um pouco Quer dizer, então, o máximo que eu consegui foi passar por uma disciplina optativa, opcional. Então, as pessoas que querem, né? E aí algumas pessoas já quiseram, mas a grande maioria também não quer. É um assunto que as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Por isso, porque envolve muitas emoções e lidar com... Olha, vou dar um testemunho para vocês, né? Quando a gente fazia muitas pesquisas e começou a fazer pesquisas, e as primeiras pesquisas eram quantitativas, inquéritos domiciliares bem grandes e tal, eu tinha uma equipe de pesquisadoras de campus, de cerca de 30 pessoas, etc. e tal. À medida que fomos fazendo isso, começamos a sair aqui da faculdade já mais à noite, né? Porque trabalhávamos na volta do campo, tal, não sei o quê, todo mundo junto, ninguém tinha coragem de ir sozinho até o ponto de ônibus. Porque é um assunto que vai dando uma certa aflição mesmo, né? A gente... É muito difícil, né? E o que tem? Existem nos serviços algumas pessoas que, de fato, se dispõem a enfrentar. Essas pessoas deviam ser, de fato, bem acolhidas como profissionais e não marginalizadas. Isso é um papel que a gerência deveria fazer, né? Na identificação. Então, se há pessoas que podem e conseguem lidar com esse tema, então vamos capacitá-las melhor, vamos dar apoio institucional, né, para que elas, de fato, façam isso, né?
Então, é isso. Lília, muito obrigado pela resposta. Só um relato aqui também, e aqui nessa aula especificamente a gente está falando de violência, mas quando a gente foi planejar, né, a realização desse curso, nós visitamos a grade curricular, a programação de cursos de universidades do país todo, para até se inspirar, para ver o que tinha, o que faltava e tudo mais, e não tinha quase nada de direitos humanos. Tanto que quando a gente fez, e no seu sentido mais amplo, né, passando pela violência, mas no sentido amplo de direitos humanos para profissionais de saúde, e saindo da universidade, exatamente o que você falou, no serviço também não tinha educação continuada, não tinha educação permanente, nada. A gente teve que contar com o apoio de muitas pessoas, inclusive você, né, que é a sua experiência, para a gente conseguir viabilizar esse programa. Nós temos agora 2 perguntas, vamos fechar com essas 3, porque a gente tem uma no chat, que a nossa colega Célida mandou. A Célida escreve assim: como explicar a violência contra a mulher nas instituições de saúde, quando mais de 50% dos trabalhadores são do sexo feminino, além do racismo estrutural que existe? Como entender isso? Ela falou 50%, mas em algumas áreas a gente beira 90%, né? Para 80% fácil. Né? Então, essa é a pergunta da Célida. Agora eu vou passar para o Edson Santos. Por favor, Edson. Bom dia a todas e todos. Todos me ouvem bem? Sim. Eu quero, primeiramente, parabenizar a rede, né? E agradecer aí ao Davi, agradecer a professora Lília. Muitíssimo obrigado aí por essa excelente aula. Eu sou o Edson, graduado em Serviço Social e atuo na atenção primária, aqui no município do estado de Minas Gerais. Professora, diante, assim, do contexto cultural que nós vivemos, de um país extremamente machista, né, e diante desse contexto onde, por exemplo, eu vou pegar a questão mesmo da atenção básica, a gente vê, infelizmente, a reprodução de várias violências contra a mulher, e eu fico estarrecido de ver que muitas vezes partindo de próprias mulheres. E aí, quando a gente vai fazer os recortes de raça, aí a gente vê o quanto a gente toma anos-luz, assim, a gente conseguir a efetivação mesmo dessa política que garanta esse direito integral às mulheres. Como a gente romper, né? Quais seriam as estratégias? A colega colocou aí, de repente, nas graduações, né? Aí nas grades curriculares. Aí eu não vou dizer só nos cursos de medicina, mas aí eu vou ampliar para enfermagem, os cursos técnicos, enfim, para a equipe multi, né? Porque a gente fica um tanto quanto abismado em ver que, infelizmente, ao invés de a gente avançar, em pleno 2023, parece que cada vez só aumenta mais a violência. Como as violências, né? Como a gente romper com esse ciclo de tantas violências contra as mulheres e tanta naturalização, né? Ou seja, parece ser tão natural, tão banal, né? Em alguns momentos chega assim a ser banalizado. E aí, quais estratégias nós podemos tá pensando, tá refletindo sobre isso, para que nós possamos mitigar um pouco dessas tantas violências que parece que só se multiplicam, né? A gente não vê assim, como diz aquela luzinha no fim do túnel e falar assim, opa, essa estratégia aqui, essa tá legal, eu acho que por esse caminho aqui, mas, enfim, eu acho que tivemos alguns avanços, sim, né? Eu penso ser importante demais. Nós temos mulheres ocupando todos os espaços, inclusive nos ministérios. Isso é muito importante, porque política pública não se faz sem financiamento adequado, né? A gente vê que uma das formas é justamente o e até o desfinanciamento, né? Dos locais onde
essa mulher tenha garantido o seu direito. Então, é agradecer mesmo, e aí a gente pensar junto, né? Quais formas, quais estratégias para que a gente consiga romper, né? São tantas violências e muitas vezes nos espaços ocupacionais onde nós estamos inseridos, a gente vê a multiplicação disso de forma tão naturalizada, né? Como a gente completa esse ciclo. Obrigado aí a todas e todos. Parabéns. Excelente aula, professora Lília. Muito obrigado, Edson. Vou pedir para o João Paulo Diogo se preparar para fazer a pergunta. Enquanto isso, eu vou ler a pergunta que ela fez logo no começo do debate, eu deixei passar. Daniele Mendicino. Ela pergunta, Lília, o que o profissional deve seguir, como o profissional deve seguir quando identifica a violência em relação à denúncia? O que ele deve fazer, né? Quando ele identifica, o que ele faz? Por favor, João Paulo. Obrigado, Davi. Professora Lilian, bom dia a todos. Fico feliz pela oportunidade de ouvir muitas coisas. Eu acho que a gente, enquanto homens na saúde, mas também nos serviços da assistência social, a gente precisa refletir também muita coisa, né? Recentemente, eu veio de uma experiência no judiciário que a gente estava no processo de implementar a política de atenção às vítimas. E eu não estava na atividade finalística, mas estava no processo de conjudar na elaboração, né? E algumas questões que a senhora me faz refletir sobre esse lugar de implementação da política de atenção às vítimas. A primeira questão é quais são as estratégias que a gente consegue realmente, especialmente no campo do judiciário, que tem uma equipe muito profissional, formada por assistentes sociais, psicólogos, né, que está colocada lá como uma estratégia de atenção às pessoas que passam por violência, especialmente, em sua maioria, violência contra a mulher, de garantir dispositivos de segurança que mitiguem o medo e acolham a outra questão que a senhora sinalizou aqui, que é a culpa. A gente lida muito com crime, lida com a pessoa, né? A gente sempre trata a violência e não trata o sujeito. E essa é uma dificuldade que no campo do judiciário existe, que a gente tem um caso. E por mais que a gente faça a escuta, essa escuta está muito pautada no caso, mas não está pautada na subjetividade que aquela mulher que está ali tem, de quais são os atravessamentos que estão colocados para além exatamente da violência. Então, a gente nunca consegue dar conta de uma resposta sistêmica. Pelo que a senhora me trouxe, me deixou isso muito mais claro, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de trazer para reflexão. Uma outra questão também que a senhora traz, que é um ponto, para mim, muito valioso, é que a gente vive uma eterna crise nos serviços. A gente não tem espaço para a gente. Nós somos servidores da assistência, servidores da saúde, servidores da educação, e nesse lugar de ser servidor, nós só servimos, e não há espaço para uma discussão que a gente consiga partilhar. A gente vive a dor do outro, mas não vive a nossa. Tem atravessamentos que estão colocados no nosso fazer, que eles muitas vezes não são possível que a gente dá o nosso melhor, porque a gente está atravessado pela vida. Eu vou trazer um exemplo muito claro. Assim. Por muito tempo eu atuei em um programa de prevenção ligado à Fiocruz, que a gente atuava no ambiente escolar. E tinha uma determinada situação de uma professora que fazia uso abusivo de álcool. A gente só foi convidado a ver aquela pessoa no seu processo de uso abusivo, mas ninguém na escola, por exemplo, ninguém tinha perguntado para ela como é que ela estava. Se ela estava bem. E as pessoas só vieram saber que o companheiro dela havia morrido por conta do uso abusivo. Então, é só na perspectiva de entender como é que a senhora nos aponta quais seriam os espaços de promoção ao autocuidado, a implementação de uma política de atenção às pessoas que estão nas linhas emergenciais, né, no chão da atuação.
Então, esse é um ponto. E só para finalizar, desculpa todas as perguntas, eu estou hoje num processo de contribuir com um programa de prevenção à violência ao namoro no ambiente escolar. E essa é uma experiência que nos está convocando a refletir sobre muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente vem sendo convocado a refletir é como essas experiências, como essas primeiras experiências que as adolescentes e os jovens têm na adolescência, início da adolescência, dando continuidade à juventude, elas marcam muito a sua trajetória de normalizar a violência e de como a gente conseguir fazer uma disputa de inserir repertório está sendo algo muito delicado. A gente dizer que aquilo é violência é algo muito difícil, porque a gente entra em confronto com o que as pessoas materializam em casa. Assim. Se a senhora tem alguma informação nas pesquisas que a senhora já fez, que nos possa apontar quais são os caminhos que a gente consiga dar conta de acolher ou entender qual a melhor estratégia desse processo que estamos desenvolvendo. Então, obrigado. Muito obrigado, João. Lília, a gente tem uma última mão levantada, a gente pode? Pode. Pode. Jordana Luz. Olá, bom dia a todos, todas e todos. Lília, eu cheguei um pouco atrasada, mas acho que um pouco do que você traz na pesquisa e dentro do que eu estou inicialmente estudando, né? Não sou essa pessoa que está ainda se apropriada de tudo. Mas o quanto que o homem precisa também vir participar dessa discussão, porque às vezes a gente fala da mulher e aí eu fico assim, é importante, né? Até uma colega falou sobre o letramento, a importância da gente ter uma consciência sobre o feminismo, sobre, né, aquilo que nos toca, né? Ora de forma leve, ora de forma muito abrupta, né? Com as questões de violência de toda a ordem física, psicológica, né? Então, a necessidade desse letramento me preocupa, entendo a importância disso, mas me preocupa porque senão fica parecendo assim, que é mais uma coisa que a gente precisa abraçar sozinha, né? E aonde estão os homens para discutir isso? Não só na perspectiva feminina, do feminismo, não. Na perspectiva dos homens, da masculinidade, né? Do quanto esse homem precisa também olhar a sua masculinidade e que isso não tem nada a ver com questões sexuais, né? Do fórum íntimo, não é disso que estamos falando, mas é na sua relação com outro gênero, né? O quanto a gente precisa, a importância e a dimensão disso para que todos possam participar, porque senão fica parecendo um monólogo, nós falando, né? Alguns homens participando, mas em sua maioria não, porque eu acho que esse letramento feminino ele tá precário, mas principalmente o letramento masculino, que às vezes falam, debocham, utilizam, né, brincadeiras que vai destoando ou que lá na frente pode desdobrar numa postura de violência. Olha, são muitas e importantes questões, agradeço a todos vocês a formulação e sinto uma preocupação que é legítima, mas que é também sinal dos tempos, né? Uma preocupação com a urgência, né? Este não pode ser um assunto urgente, é isso que a primeira coisa que eu tenho para dizer, não é? Assim, a urgência é muito um valor da contemporaneidade e eu sempre digo que parece que foi a medicina que ensinou para a humanidade a urgência, ao inventar, né, o risco de possibilidade de morte e tal, muito rápida. Então, eu acho que
primeiro, como eu falei, quer dizer assim, muita coisa já se conseguiu em relação ao que era antes, né? E até o século XX andou mais rápido que 20 séculos anteriores. Então, é preciso ter um pouco essa dimensão. A outra dimensão que eu acho muito importante, que também diz respeito à urgência quando se trata de comportamento humano. Então, isso é muito delicado. Os psicólogos trabalham bem isso, os pedagogos também sabem disso, né? Quer dizer, o comportamento humano expressa, né, valores e condutas que são muito mais da ordem, né, dos costumes, da moral, do que do ensinamento formal, da razão, né? Então, as pessoas podem compreender, mas não mudar o seu comportamento, né? Então, isso pode acontecer. E há uma questão muito central nessa temática da violência, é que nós teríamos que sempre ensinar e buscar o que a gente chama de comportamentos virtuosos, no sentido de que valorizam, é uma virtude poder valorizar o direito das pessoas, poder valorizar a igualdade, poder valorizar a equidade, poder valorizar a própria ética, né? Para além dos mandamentos básicos, né? Não matarás, não é isso? Então, mas como é que se ensina isso, né? Então, desde os gregos se sabe que comportamento virtuoso não se ensina, se pratica, e as pessoas aprendem por ver o praticante. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir a vocês é isso, como sugerir aos serviços, né? A primeira regra do serviço para trabalhar com violência é que ele não seja violento. Então, a primeira regra da pessoa que vai, né, trabalhar com este tema, quer lidar com este tema, é ter clareza que ela não é violenta. E o que é não ser violento, né? Vamos voltar às definições da violência. A violência é sempre uma situação relacional, isto é, entre eu e algum outro. Não ser violento na relação é, de fato, considerar o outro. E se há alguma coisa que a contemporaneidade não faz, é considerar o outro, mesmo na vida de relações. Sem querer, a gente está mais preocupado em demonstrar a nossa capacidade, a nossa virtude, a nossa disposição, a nossa ética, do que olhar para o outro. Olhar para o outro significa, nesse caso, então, conversar com homens e mulheres, né? Aliás, com todos os seres humanos, né? Interessado em compreender quem é aquele com quem eu converso, não interessado em fazer com que aquele com quem eu converso aprenda o que eu estou falando. Eu só estou falando isso aqui como professora porque eu estou querendo que vocês, né? Claro, considerem isso, mas estou fazendo isso em consideração a vocês. Não sei se deu para entender. Quer dizer assim, ou seja, me interessa saber se vocês estão achando que isso é possível, se vocês estão querendo também fazer isso, não é? Então, ouvir a mulher e o que ela quer é o centro de qualquer enfrentamento. Mesmo que ela queira algo que pareça tradicional da cultura. Então, alguém quer casar com véu e grinalda, né? Porque acha isso mais importante de tudo. Tá bem, então, se ela acha isso mais importante de tudo, como é que vai ajudar a pessoa a conseguir isto que para ela é o mais importante de tudo, não é? Então, as pessoas também têm os seus limites. Então, no enfrentamento do caso, no atendimento do caso, sempre a decisão tem que ser dos dois juntos, do profissional e da pessoa que está sendo assistida. Não pode ser só do profissional. É isso que eu comentei, quer dizer assim, e acontece que a nossa contemporaneidade dá muita voz e muita presença, muito valor do indivíduo para si mesmo. É uma sociedade mais narcísica, é uma sociedade mais individualista, é uma sociedade mais voltada para dentro de cada sujeito, né, isolado, como se não fosse relacional, do que as sociedades recentes que vivemos nas chamadas sociedades do bem-estar social, né?
no pós-guerra do século XX, né, por um certo período de tempo, vivemos uma sociedade, de fato, preocupada com o social, em desenvolver o social, em acolher todo mundo para dentro do social, né, em possibilitar que todo mundo participasse politicamente. Agora, não mais. Os valores mudaram muito rapidamente, né, na direção de que, se não está incluído, é melhor que esteja fora. Se eu não gosto, é melhor que esteja fora mesmo, né? E se eu odeio, é melhor que se mate ou que eu mate. Vejam bem que são valores que fazem parte, né, da humanidade e que circulam, né, nas nossas sociedades e que na contemporaneidade ganharam uma circulação ainda favorecida por governos de ultradireita. Então, há uma responsabilidade também, né, dos governantes, né? E o governo de ultradireita, de fato, valorizou, né, tudo que é anti-sociedade do bem-estar social. O que a sociedade do bem-estar social tentou incluir, né, esse tipo de governança quer excluir, quer desqualificar, quer ignorar. E como não há uma possibilidade de discussão racional no comportamento, né, nesse sentido, o que podemos fazer, e estamos de alguma forma fazendo, é mostrar pelo nosso comportamento, né, uma maior crença no relacional, um maior respeito aos direitos, né, uma pauta e uma agenda de valores que nós defendemos e trazemos, né? Não é necessariamente garantia que a gente vença essa situação, não é? Mas há garantia que a gente coloque uma alternativa, né, para que as pessoas possam ver que existe essa outra alternativa, né? Então, eu sinto que eu não posso dar uma resposta imediata, né? Então, olha, faça tal coisa, porque não pode ter uma resposta imediata. O que se pode valorizar é o enfrentamento da violência é sempre relacional. O profissional gostaria que a mulher tivesse tal ou qual comportamento, mas é preciso ouvi-la para saber se ela, de fato, pode, tem condições e quer, porque isso é uma questão também, não é? E nós temos que respeitar um pouco esses limites e não tentar impor, porque senão nós faremos uma violência institucional contra todo mundo, não é? Então, não podemos fazer isso. Então, o serviço não pode fazer, o serviço não pode ser violento, né? Então, enfim, são as referências que eu posso dizer e ajudar vocês, ou tentar ajudar vocês. Eu não sei, né, o quanto isso pode ser muito difícil para algumas pessoas, pode ser, mas eu acho que deve ser tentado, né? Nós devemos tentar ir progredindo nessa direção, né? Não sei, eu respondi muito genericamente, porque são perguntas que não têm resposta pontual, né? Muitas delas, né? Quanto à questão dos homens, que a Jordana afinal colocou, sim, é sempre uma questão relacional, né? Claro que eles devem entrar como, né? No mesmo momento que as mulheres, serem trabalhados à parte, depois integrados. Então, isso tudo tem que ser pensado, né? O fato é que, a princípio, né, como há valores diferentes, né, entendimentos diferentes da situação por parte dos homens, por parte das mulheres, me parece que o mais razoável, a princípio, é trabalhá-los cada qual por seu agrupamento, né, e ver em algumas condições é possível reuni-los, né, em algumas, outras talvez não, né, não sei, isso precisa ser pensado. Mas há trabalho com os homens já também, né, bastante, eu acho que isso é interessante, eu mesmo fiz vários estudos, né, sobre as masculinidades. Muito obrigada. Lília, muito obrigado, em nome da plataforma Região Redes, dos pesquisadores, aqui de cada um dos nossos participantes presentes, das nossas participantes. A gente até tem alguma questão no chat, tem mais uma pessoa que levantou a mão agora, mas como a gente tinha combinado até meio-dia com você, eu não quero tomar mais o seu tempo. Agradecer muito pela aula maravilhosa que você nos proporcionou, nos trouxe reflexões que certamente a gente vai levar para o serviço, para a assistência, para a universidade, para a escola, enfim.
Então, o que a gente tem agora é agradecer muito a você. Você deixou o seu e-mail, né, na sua apresentação. Deixei, então... e agradeço muito a você também. Estou colocando aqui no chat um acesso a toda a produção do meu grupo de pesquisa. Tem muita coisa ali interessante. Quem quiser dar uma olhadinha, de acesso livre, né? Nós pusemos todas as pesquisas, todos os instrumentos, todos os questionários, todas as publicações, tem os PDFs delas também, se alguém quiser. Tem várias coisas ali que as pessoas podem se valer disso, né? Muito obrigado, Lília, e espero que a gente possa se encontrar aí nessa jornada aí no futuro. Um grande abraço. Obrigado a vocês também, a todos que assistiram, a você, Davi, pela organização e também pelo apoio aqui. Muito obrigada.